dia a todos. É uma honra imensa estar aqui nesta manhã, fazer parte de um painel composto por monstros, no verdadeiro sentido. Da educação angolana, pessoas a quem eu seguia antes mesmo de ter começado a trabalhar no jornalismo, mas antes disso permitam-me rapidamente apresentar-me. Eu sou Esmeralda Chiaca Direito, estou aí quase aos 40 anos. Sou casada, sou mãe de 3 filhos, 2 meninas e um rapaz. A última menina nasceu por aí há 7 meses, é bebê, ainda mama. Sou jornalista, formada em Relações Internacionais e gostava imenso de poder agradecer ao Orlando por ter olhado para esta criatura aqui e então ter percebido ou entendido que talvez pudesse conversar, pudesse estar aqui esta manhã e aprender também com todos, partilhar um bocadinho deste percurso que ainda é mancebo, como costumo dizer, mas normalmente, assim como na vida, quem dá o primeiro passo às 6 horas, se nós começarmos a caminhada às 8, quem começou a caminhar às 6 horas conhece melhor os percalços, as subidas e descidas da trajetória e tem sempre alguma coisa a dizer-nos que nos ajude também a conversarmos e fazer parte deste painel dos grandes da comunicação. As pessoas vão pensar que eu terei dito uma inverdade, porque tu disseste que és casado, eu também sou casado, e eu estava a dizer que é das profissões que há mais divórcio. Não se admirem que eu ouvir muitos jornalistas dizerem divorciado ou divorciada, porque os companheiros não é uma vida que eles não aguentam. Por exemplo, o marido que hoje, os maridos que hoje sábado estão à espera de fundos, as senhoras estão aqui, hoje sábado. Ela com o bebê de 7 meses deixou e estão aqui. E muitos não aturam uma vida que há uma disponibilidade, pensem nisso muitas vezes, há uma disponibilidade, há uma exigência tal que é muito complicado. Então não se admire. Outra coisa aqui, é esta harmonia que vocês viram. Tiveram Teixeira, eu tenho uma relação muito boa com a Esmeralda e com a Mara, temos um respeito e admiração mútua, mas o jornalismo é uma profissão de egos. Muitos jornalistas não podem com os outros. Isso é verdade, não podem. É uma profissão de egos. Há uns que não podem, não se toleram, fazem os egos. E às vezes nas nações é preciso saber isso e gerir os egos que há. Também, depois é preciso falar disso, porque há muitos egos e os egos estão-nos a muita coisa. E depois também, esta coisa de ter aqui, nós somos numa geração, ter aqui, por exemplo, Costinha e os outros cotas estão aqui. Porquê? Porque também há o choque geracional. Nós vivemos muito choque geracional. Tanto dos dois lados. Porquê? Porque há jovens que quando entram, há cotas que também não abraçam. Os miúdos utilizam notas cheias de redações, é uma hostilização. Tá. E há outros também que atingem os holofotes mediáticos, os estrelados, olham, as cotas já estão ultrapassadas, as cotas também estão a lá e acham que só esta humildade, esta coisa é muito importante para não se perderem no meio do caminho, porque há muitos que são bons, pode ser bom já, eu várias vezes vejo aquilo, o currículo não, é muito bom jornalista, mas depois tem um outro problema, em termos de comportamento, em termos de postura, em termos de atitude, é um elemento que se tu tiveres numa redação, vai ser um problema naquela redação. Mas é bom, muito bom, mas é bom fora da tal redação. O meu cruzamento com o jornalismo acontece em 2008. A minha primeira opção era ser freira. Exatamente. A minha primeira opção de vida era ser freira. Tudo porque eu tive muitos parentes tocados diretamente pelo conflito armado, pessoas deslocadas que foram forçadas pelo conflito armado a abandonarem algumas províncias e a irem para outras províncias. E então, ao olhar para o trabalho que muitas congregações religiosas faziam, eu fiquei tão encantada e achei que não existia algo melhor que não fosse este doar-se aos outros. E decidi que queria ser freira, queria ser madre. Mas infelizmente os meus pais acharam que devia fazer freiras, né?
devia trazer à vida pessoas que depois podiam ser madres, que não devia ser eu. E em 2008, eu cruzo-me com o jornalismo por intermédio do meu pai. O meu pai vinha do quartel-general, eu vinha da universidade, e o meu pai passa pela paróquia do Bom Pastor. Não sei se aqui alguém conhece o Quicolo, o bairro do Quicolo. O meu pai passa pelo Bom Pastor, na paróquia do Bom Pastor, e havia ali um cartaz que anunciava o começo de um curso de jornalismo. Talvez eu também seja daquelas que não tenha passado pelo IMEL, não tenha passado pelo Cefojor. Muito bem, ainda bem. E o meu pai traz-me um recibo de inscrição. Ele decidiu inscrever-me sem antes consultar-me. O meu pai inscreveu-me naquele curso de jornalismo comunitário e eu era obrigada a no dia seguinte começar o curso, a fazer o curso. Eu disse ao meu pai, nunca pensei em ser jornalista. Eu quero ser madre. Este sonho ainda continua vivo em mim. O meu pai dizia, não. Amanhã, às 8 horas, tu entras para a turma e vais começar a fazer o curso de jornalismo comunitário. E então, no dia seguinte, eu apresento-me à turma e encontro alguém que hoje é meu colega na redação da emissora católica de Angola, o Isidro Chiteculo. O Isidro Chiteculo foi o meu professor de jornalismo. Ele mais um senhor chamado Loló, chefe Loló, é escuteiro, mas também é professor de jornalismo. Nós fizemos este curso durante um ano, jornalismo comunitário, e tão logo caminhávamos para o fim do curso, aparecem 2 funcionários da Rádio Eclésia e 2 da Rádio Despertar, porque na altura a Rádio Eclésia tinha sofrido uma sangria, entre aspas. Maior parte dos grandes nomes da Rádio Eclésia tinham sido cooptados pela televisão pública de Angola, alguns tinham ido para a Rádio Nacional e para a Zimbo. E a Rádio Despertar também tinha muitos dos seus nomes cooptados para a televisão pública de Angola. Então, os respectivos diretores decidiram fazer um casting na nossa turma, no Bom Pastor, do Quicolo. Nós fizemos os 2 castings. Eu mais um colega escuteiro aprovamos nos 2 castings. A diferença era uma. Para a Rádio Despertar, eu tinha a oportunidade de, no dia seguinte, entrar para a redação e começar a trabalhar como funcionária da Rádio Despertar e ganhar o meu salário, o meu primeiro salário. Mas para a Rádio Eclésia, eu tinha que cumprir um período de 1 ano de estágio no programa Luanda Escolar, que era na altura coordenado pelo Walter Cristóvão. O Walter Cristóvão eu considero um mestre nosso na Rádio Eclésia. Hoje também está na televisão pública de Angola, faz o diálogo cultural. Por isso é que cada vez que ele está no ar, eu coloco no Facebook, está no ar uma aula grátis de técnicas de entrevista, uma aula prática. Por favor, não percam aquele programa. É emitido um bocadinho tarde, mas aprende-se bastante. E então, eu chego a casa com as minhas indecisões, pergunto ao meu pai, há 2 oportunidades de emprego. Uma é para cumprir um período de estágio de 1 ano na Rádio Eclésia e outra para amanhã mesmo começar a ser funcionária da Rádio Despertar. O meu pai olhou para mim e pôs-se a rir. E tu queres ser funcionária da Rádio Despertar, porque amanhã vais começar a ter o seu salário. Eu disse, claro. E o meu pai disse, não, vais cumprir o período de estágio de 1 ano na Rádio Eclésia. Não disse mais nada, não. Pronto. 10 dias depois, o meu pai era militar. O meu pai era militar. Exatamente, principalmente. Mas, para além disso, o meu pai, deixa-me muito rapidamente só falar dele, é um antigo combatente já falecido. Eu perdi o meu pai em 2014. Mas ele conhece muito bem a atmosfera, a política nacional e também das demais empresas, porque aos seus 22 anos ele veio cumprir aqui para Luanda a tropa portuguesa. O meu pai é de Luanda, é do Bailuno. Veio cumprir a tropa portuguesa aqui em Luanda. No final da tropa portuguesa, o meu pai entra para a Sonangol, mas na altura era Mobile.
E ele entra para a Mobile a convite de um colega da tropa portuguesa, porque o meu pai tinha se formado em gestão de recursos humanos. Entra para a Mobile aos 22 anos e aos 23 anos alguém também, colega da tropa portuguesa, dá-lhe um toque, permitam-me dizê-lo assim nesta linguagem informal, e diz: olha, Chiaca, o Banco Nacional de Angola está a recrutar, quer novos quadros. E imaginem naquela altura, antes da independência, o meu pai e o seu colega candidatam-se a essas vagas no Banco Nacional de Angola. E o meu pai era eu costumo dizer, o meu pai era um gênio. Talvez seja suspeita porque sou filha dele, mas era um gênio. E tanto que ele e o seu colega são aprovados para entrarem para o Banco Nacional de Angola naquela altura, para trabalharem no quadro mesmo de pessoal, na administração. E ele próprio faz a sua carta de autodemissão enviada a Sonangol, na altura Mobile. Só para dizer que ele já conhecia toda essa atmosfera política, social do nosso país. Talvez daí ter com aquela sua voz do comando dito: olha, tu vais cumprir o ano de estágio na Rádio Eclésia. Então, uma semana depois, ligam para nós, na altura, porque o nosso curso tinha encerrado e o meu professor, que hoje é meu colega na redação da Rádio Eclésia, diz que, olha, depois de uma semana, preparem-se, vão exercitando, porque daqui a uma semana serão convocados para o teste, um outro teste, um segundo teste, para então ingressarem neste programa de estágio de um ano, para o programa específico. Era o programa Luanda Escolar. É um programa que fazia a radiografia das escolas a nível da capital do país. No dia em que eu vou para ser testada, para ingressar para o programa de estágio, nós chegamos à Rádio Eclésia às 7, porque a entrevista estava marcada para as 8 horas. A entrevista de estágio, para ingressar para o estágio. E quem ia fazer a entrevista era o Walter Cristóvão. Na altura ele integrava a comissão de gestão da Rádio Eclésia, porque a direção tinha cessado o mandato. Nós chegamos à Rádio Eclésia às 7, eu mais 4 colegas. A nossa entrevista aconteceu às 17. Pelo menos mais cedo que o Laureano. Aconteceu às 17. É o teste da paciência. É o teste da paciência, exatamente. E nós íamos murmurando, imagina, né? Tu entras para aquela coisa enorme, com nomes que ouves na rádio, nos programas, porque ouvir rádio em nossa casa era uma tradição. E então, nós íamos murmurando entre nós. Mas essa gente mesmo assim. Eu disse, pá, eu não estou para isso, não tenho paciência para isso. Penso que vim para um lugar errado e então não vale a pena. As coisas, olha, vamos aguentar um bocadinho mais. Nós íamos olhando para o relógio, lá iam passando. Nós chegámos às 7 da Rádio Eclésia, às 12 horas vimos o Walter a descer da redação da Eclésia, passou por nós, cumprimentou-nos, como sempre, muito educado, e ele diz: olha, eu vou almoçar e já venho. Nós dissemos: está bem. E nem sequer tínhamos coragem de nos levantarmos daí, irmos à procura de alguma água, por exemplo. Estávamos super nervosos. Imagina a Rádio Eclésia naquela altura, 2008. Aguardamos e às 17 o Walter vem e diz: pronto, eu trouxe o colega aqui, é que os vai entrevistar, e o colega aqui era o Bernardo Mário. O Bernardo Mário faz entretenimento na Rádio Eclésia e é professor. O colega vai entrevistá-los e o resto tratam com Adão Tiago. E ele dizia: fogo, ele atrasa-se a vir atender-nos e ainda por cima diz que quem nos vai entrevistar é outra pessoa. Pronto, lá deixemos, fomos para as caves, porque as caves de emissão da Rádio Eclésia, os estúdios de emissão da Rádio Eclésia estão na cave. Fomos lá, fizemos o teste, a locução, a leitura, enfim. E então disseram-nos que no dia seguinte devíamos trazer uma matéria que tem a ver com escolas. Eu tinha sido destacada para o município, a ser correspondente do programa Luanda Escolar para o município de Cacoaco. E quem conhece o Cacoaco, penso que existirá gente aqui que conhece o município de Cacoaco.
As escolas com maiores problemas estão situadas em locais inacessíveis. Ou seja, para chegar àquelas escolas, temos que apanhar motorizadas, é ir de cupa-pata. E então eu primeiro fizemos o texto, graças a Deus já aprovamos, mas não nos disseram como é que devemos fazer a reportagem. E o Walter disse, não, vocês aprenderam isto no curso de jornalismo e eu quero que vocês sigam todos aqueles passos que aprenderam, coloquem em prática e tragam-me amanhã matérias para o ano escolar. Porque no dia a seguir ao dia marcado para levarmos as matérias, tínhamos o programa a ser emitido. Lançamos ao desafio. Na altura eu era uma coisa franzina, né? Eu ganhei massa desde que comecei a ser mãe. Era uma coisa franzina. Eu cheguei a casa, pus-me a chorar. E a gente disse, mas o que é que se passa? O texto correu mal. Eu disse, não, olha, graças a Deus fui apurada uma vez mais. Mas mandaram-nos fazer e elaborar uma reportagem sobre as escolas. E eu não sei onde começar, não sei por onde começar. Como é que eu vou respeitar aquela pirâmide, né? A começar pelo mais importante e depois até aqui abaixo. Como é que eu vou colocar na prática? Vou responder aquelas questões: quem, o que, quando, como, né? Este nosso bicho de 1000 cabeças. E a minha irmã disse, olha, tu podes fazer. Tenta, não desista, tenta. Lá no dia seguinte eu fui para algumas escolas lá na área da Vidru. Tinha chovido e vocês sabem no Cacoaco quando chove. Nós chamamos lodo, né? Na nossa linguagem é lodo. O lodo a bater de verdade. Olha, eu voltei a casa naquele dia toda empoeirada, maquiada a branco, com pó branco. Porque lá naquela zona da Vidru, quando depois a lama começa a secar, há uma poeira, faz uma poeira branca que é... Pronto, eu fiz lá a minha matéria. Na altura o ditafone, era aquele ainda de colocar cassetes. O ditafone é o caça, né? Como chamamos nas redações. Lá fui, elaborei a minha matéria e chegámos à Eclésia, era para gravar. Tínhamos que gravar na rádio. Vamos buscar os sons, vamos recolher os sons e gravamos na Rádio Eclésia. E ali quem nos recebe era o Adão Tiago. Está nas Imbuas, sim. Lá fizemos as nossas matérias, enfim, gravamos. E estávamos agora ansiosos, à espera que as matérias fossem emitidas no dia em que o programa fosse ao ar. E naquela altura havia um rigor de transpirar, como eu costumo dizer. Pronto, lá fomos aguardando. De repente as minhas irmãs puseram-se a gritar. Misha! Em casa chamam-me Misha. Oh, Misha! Oh, Misha! É o quê? A tua matéria! Olha, aquilo, todo mundo fecha silêncio na sala da minha casa. Ouvimos a matéria, todo mundo feliz. Olha, a tua matéria passou. Pronto. À tarde tínhamos que voltar à Rádio Eclésia para fazermos a reunião de pauta e recebermos as atribuições para a edição seguinte. E é naquele dia que eu entendo porque que o Walter disse que devíamos chegar às 7 horas e fomos testados às 17. Naquela já de conversa, todos descontraídos, enfim, ele diz: fogo, vocês querem mesmo isso? Eu disse: por quê, Walter? Eu testei-vos a paciência. E vocês passaram o primeiro teste, que foi o teste da paciência. Das 7 às 17. Passou-se um ano, porque não há tempo para narrar passo a passo. Passou-se um ano. E depois disso somos admitidos para a redação da Eclésia. Na altura a Eclésia tinha três redações diferentes. A redação de informação generalista, a redação de informação religiosa e a redação desportiva. Sim. E então eu sou encaminhada para a redação de informação, na altura para fazer as sínteses. Ao longo do programa Kaiser FM há 3 sínteses a serem feitas, então fui indigitada a fazer as 3 sínteses. Lá fui fazendo as sínteses durante algum tempo e um dia desses eu chego à Rádio Eclésia preparada para fazer síntese e disseram-me, quem me diz é o Rio Alves. O Rio Alves é falecido. Esmeralda, hoje vais apresentar o Jornal das Regiões.
O Jornal das Regiões que ia ao ar às 14 horas e retratava informações que vinham de toda a parte de Angola. Eu entrei para o estúdio, sem exagero, descalcei, desatei o cinto, desamarrei o puxinho, porque estava de tranças. A nossa chefe de turma pode imaginar o que é. Quando você é caloira, é manceba, é nova na rádio e dizem que vais apresentar um jornal em direto. Eu transpirava que era uma coisa maluca. Tinha a garganta seca, não sabia como me posicionar. E o técnico com quem fiz o primeiro jornal, João Beijo, dizia: Irmã Chiaca, o segredo é conversares, é falares de forma natural, como se estivesse a conversar comigo. Esqueça que aí há muita gente a nos ouvir, porque o nosso público é heterogêneo, ou seja, é composto por várias pessoas. Há aquele público mais crítico, hein? Que quando engoles, permitam-me que eu diga neste termo mais democrático, né? Quando engoles o S, para este público tu já não serves. Hein? Mas quem foi buscar, quem colocou esta ali? Né? Quem é esta? E ele diz: olha, fica tranquila, senta-te como preferires, mas imagina como se estivesse a falar para mim. Lá fizemos o primeiro jornal, descalça, sem cinto, sem o puxinho, completamente desarrumada, porque eu tremia-me toda. E lá passou o primeiro jornal, enfim. Mas há uma coisa engraçada. Quando entras para a rádio, tu tens a sensação de que, falando mais alto, serás melhor ouvido. E então nós, quando somos calores, chegamos ao microfone a gritar. E eu tinha uma voz muito ativa na transição da adolescência para a juventude. Tinha uma voz muito ativa. Lá passou o primeiro jornal e depois do jornal, quando tu apresentas, esperas que alguém venha dizer se correu bem ou não. Eu tinha, na Rádio Eclésia, o aquário, o estúdio de emissão, é separado de um outro estúdio por um espelho grande. E na outra cabine, nós chamamos outra cabine, eu tinha ali uma série de mulheres jornalistas que encontrei na rádio, manas, eu costumo dizer, manas minhas na profissão, que ansiaram por muitos anos apresentar aquele jornal das regiões, e a caloira veio e fez o jornal das regiões. Podem imaginar o que eu passei. Podem imaginar o que eu passei. Mas lá depois o Walter veio e disse: filha, calma. Isto é assim, nós aprendemos fazendo. Por isso, nós quando estamos na universidade temos uma visão muito diferente da profissão. Mas o dia a dia é que nos tricota grandes ou pequenos profissionais. Porque o jornalismo é assim, o jornalismo tem, eu costumo dizer que o jornalismo tem uma peneira que ao longo dos anos vai separando o trigo do joio, né? Como diz a Bíblia. O jornalismo ele próprio auto-higieniza. Do saber fazer o que as redações querem hoje é quem saiba fazer. Exatamente. E aí é um desafio para as próprias universidades e do ensino que fazem. Porque muitas vezes nós recebemos nas redações pessoas com bons currículos e tudo, e depois o critério prático, porque a prática é o critério da verdade. E depois têm muitas dificuldades. Isto aqui porque pego nisso para o repto que há. Há aqui um corte que se fez e precisamos de reativar esta ligação entre jornalismo e as instituições. Falo das instituições, universidades e até outras. Porque o que acontece muitas vezes é que a dinâmica das redações não há tempo para estarem ali, pegar os estagiários, alguém orientar. Eu vi muito disso na ZIM. Eu vi os estudantes dos cursos de jornalismo, vinham porque uns tinham que fazer um trabalho para mostrar de dia, outros tinham que estar lá. E não havia ninguém nas redações com tempo para os acompanhar. Eu hoje, no Novo Jornal, estabeleci uma coisa que é, nós temos vários estágios. O estágio, a ligação com as instituições. Houve até uma que nós fizemos, Teixeira tem com os alunos do IMEL, mas uma que nós fizemos com o do ICRA. O que é que eram menores? Tinham menores e tivemos que pedir autorização para tratar. E eles estão do ICRA, que são do ensino.
em médio, e eles estiveram lá um tempo a fazer os estágios, porque pediram, eu vi aquilo e convidei. Mas temos feito com o pessoal das universidades, mas aí é uma coisa que eu ponho na equipa de redação e fazem mesmo o acompanhamento. E depois há um outro tipo de estágio, esses são estágios académicos, mas outro que nós temos para ingresso. Eu hoje tenho na minha redação 3 jornalistas, 2 estão na área de política, 1 na área de economia, e são bons, é a nova geração. Eu fui buscar-los à universidade, eram alunos da Sandra Leicel, e a Sandra indicou-me, viu, alunos que tiveram boas notas no curso e fizeram um estágio para estar. Era um grupo de 5 e ficaram 3, os 3. Então é preciso acreditar, esta ligação é importante. Eu digo, estão aí, estão jovens, e aquela coisa que nós gozamos, porque no tempo do Costinha e de outros, mesmo aqui dizendo na rádio, iam buscar as coisas e não colocavam a voz, punham outra pessoa a fazer a matéria. E eles no jornal, aquela geração do Costinha iam, levavam tempo para assinar peças. Ele fazia, mas que a peça depois era assinada por outra pessoa. Então, até ter o nome, e eu vi neles, a primeira vez que sai do jornal e tem a peça assinada, aquilo foi uma coisa maravilhosa. Eles levaram para casa guardar. Os alunos do ICA, os meninos, estiveram lá fazendo uma coisa e fizeram uma matéria. E eles assinaram a matéria. A menina levou o pai foi para lá, apareceu, porque a menina tinha aquilo e ela, não sei se vai continuar nisso, mas é importante esta ligação das instituições com o jornalismo, né? Com as instituições de ensino, as universidades. Criam aqui uma ruptura e isso não se tem feito. Pois vocês saem das universidades, têm a parte teórica, mas depois a prática, porque as pessoas querem alguém que já tenha algum domínio. E esta é a grande dificuldade. E às vezes as pessoas não estão porque a componente prática nas universidades é muito fraca, tem pouca percentagem, ou quase nem existe. E depois, nas redações também, há pessoas que não têm, as pessoas não estão contentes. Nossa, é para parar, é para ver, estagiário tem essa coisa e tal. E isto cria, e perdemos muitos bons ali por causa disso. Sim, e para terminar, eu me inicio no estágio nas reportagens, depois passo à leitura do Jornal das Televisões e das sínteses, e alguns anos depois passo a ser alinhadora, aquilo que o Armindo Laureano dizia, isto de irmos buscar uma matéria e depois não assinamos no jornal, né? Ou não pomos voz, mas eu fui iniciada para as edições, fui introduzida para as edições dos jornais, e nós chamamos alinhadora ou alinhador antes de seres promovido a editor de forma oficial. Eu fui alinhadora desde 2017, ou seja, escrevia os jornais, os noticiários, lia-os, mas não dizia que quem os editava era eu. E até que em 2018 somos convidados, eu mais 3 colegas, a sermos subeditores de informação. Ali também as responsabilidades já são diferentes, porque tu deves, tão logo chegues, eu chego à rádio às 5 horas, chego à rádio às 5, faço a abertura da emissão às 6h10, o programa Manhã Eclésia, que é das 6h10 às 9h, e das 9 às 12 temos a responsabilidade de preparar o noticiário das 12 horas. Às 8 horas acontece a nossa reunião na redação, a nossa reunião de pauta, que é o momento em que vamos distribuindo as responsabilidades, os temas que cada um dos repórteres deve tratar, qual é a matéria que deve trazer para o Jornal das 12, e então às 12 horas temos o Jornal no Ar, que é o principal serviço de informação da Rádio Eclésia, mas antes dele vir naquele formato acabado, ele passa por um momento de contribuições de todos na redação, desde repórteres, editores e até em constante contacto com o diretor de informação. Até que... por causa deste alinhamento que ela vos está a dar, para vocês perceberem que o horário nobre da televisão, da rádio, é de manhã. Sim. O horário nobre da rádio é amanhã. Amanhã o noticiário mais importante é aquele das 13 horas. Das 12 horas na Rádio 13 e na Nacional 13. E o horário nobre da televisão é à noite. O principal serviço noticioso é aquele das 20 horas. Sim. Hoje eu digo que o mais importante, porque nós, quando desejamos ser jornalistas na rádio ou na televisão,
Eu sinto que os meus colegas da minha faixa etária, muitas vezes temos a sede de muito rapidamente chegarmos ao microfone ou chegarmos às lentes da câmara sem às vezes cumprirmos o processo. Nem todos nós vamos cumprir a pirâmide tal como ela está, tal como ela é. Porque cada um de nós tem a sua história, tem a sua forma de vida, tem a sua forma de se dedicar, tem a sua forma de fazer. Cada um de nós é especial. Eu costumo dizer, ninguém faz como outra pessoa. Ou seja, a senhora chefe de turma é a senhora chefe de turma, faz as coisas tal como ela as faz. A Esmeralda faz as coisas tal como ela as faz. Ou seja, cada uma de nós empresta o seu toque, tem a sua identidade, coloca a sua identidade na forma como faz. Ninguém faz da mesma forma. Mas é importante termos, nós, os mais jovens, é importante termos modelos, né? Termos modelos e mentores. Eu não vou copiar aquilo que a pessoa que escolhi como modelo faz, mas vou aproveitar-me dos seus pontos positivos e acoplá-los às minhas valências. Portanto, porque não é verdade que nós chegamos e nos introduzimos nesta profissão sem termos nomes que vemos como exemplos. É necessário que os tenhamos, mas não tenhamos essa tentação, porque há esta tentação às vezes de nos queremos transformar nas pessoas que vemos como exemplos. Mas devemos sim, devemos ter estas pessoas. E há uma coisa importante também, para fechar, é estarmos abertos à aprendizagem. Porque hoje nós achamos que, como estamos a vir da universidade, cumprimos os 4 ou 5 anos de formação, temos a parte teórica, ninguém mais pode vir dizer, olha, Sara, aqui não devias escrever assim, não seria melhor colocares aqui isto e aquilo. Não estamos muito receptivos a correções, né? A novos ensinamentos. Não estamos disponíveis para isso. Porque nós queremos, na velocidade da luz, chegar lá onde queremos chegar. Mas nós vamos construir o nosso edifício profissional passo a passo e com segurança, se estivermos abertos também a esta aprendizagem que é necessária. Porque o jornalismo é isto, ninguém sabe tudo no jornalismo. Assim como na vida. Nunca se sabe tudo, mas podemos sempre ir aprimorando aquilo que fazemos todos os dias. Isto a partir de ouvirmos aquilo que nos antecederam fazem, né? Assistindo, quem quiser fazer informação, né? Assistindo aos principais serviços de informação, acho que já se diz isso muito nas turmas, não é? Lermos muito, porque a leitura ajuda-nos a ampliarmos também os nossos horizontes intelectuais e também profissionais. É importante que o façamos. E estarmos também dispostos às adversidades da profissão. Quem decidir escolher a informação, em Angola principalmente, deve estar também disposto a... Como é que eu hei de dizer, Lauriana? A perder vários momentos. A perder familiares. Amigos. Muitas vezes a ser mal visto. Estar disposto, às vezes, a ver a sua dignidade, o seu bom nome tocado, principalmente para quem faz matérias políticas. Para quem devemos dizer isso, para que as pessoas que vêm da universidade, que abraçaram esta profissão, estejam preparadas. Porque o jornalista, de facto, nunca vai dizer, em quase nenhum momento, aquilo que a mais alta hierarquia do país, das empresas, das grandes instituições, querem ouvir. Porque o jornalismo é isto, né? O jornalismo é isto. Tem que incomodar. Muitas vezes o jornalista incomoda com aquilo que faz. E a dado momento, para fechar, você se vê numa posição, é verdade, numa posição de ter que escolher entre continuar ou desistir. Mas há algo que nos move
o que seria de nós sem gente que dá a sua vida pela informação, pelo entretenimento, pela comunicação? Nós vimos isso num momento muito crucial da humanidade, que foi no momento em que foi decretado o estado de emergência. Ficamos todos nós fechados em casa, né? Nas salas, nos quartos. O que seria de nós sem os comunicadores? Tanto na televisão, na rádio ou nos jornais. Portanto, é uma profissão muito desafiadora, é uma profissão que exige de nós, muita coragem, mas o mais importante é que nós escolhemos a profissão para servirmos o país. O país precisa de nós. A humanidade precisa dos jornalistas. E devemos estar preparados para sermos a pedra no sapato de quem não quer ouvir aquilo que deve ser dito. Mas há uma coisa importante que eu descobri com o tempo na nossa profissão. Mais do que recolhermos, mais do que analisarmos, o importante é sermos fiéis na divulgação daquilo que recolhemos.